Eu falhei miseravelmente um ano antes de finalmente passar na medicina da USP. E agora, olhando para trás, tem um monte de coisa que eu gostaria de ter feito diferente para talvez me poupar um ano a mais de estudo. E eu gostaria de compartilhar essas coisas para que você talvez ganhe um tempo antes da sua aprovação. Para esse vídeo eu estou pensando em dicas mais avançadas para quem quer um curso bem concorrido, como por exemplo medicina. Então você pode acabar achando que tem cara de bronca isso, porque o nível de exigência desses cursos são um pouco maiores. Então essas dicas vão ser um pouco mais pesadas que o habitual. Elas não são difíceis de serem implementadas, mas elas exigem muito esforço. Então eu vou te falar 6 coisas que eu gostaria de ter feito diferente e talvez antecipassem minha aprovação pelo Enem na medicina da USP. Então vamos para a primeira delas. Eu te falei no último vídeo que uma grande parte da matéria do Enem é de decorar e uma grande parte da matéria do Enem é de aprender. A parte de aprender é um pouco mais difícil, porque o examinador, durante a prova, pode te perguntar de várias formas possíveis um conceito um pouco mais complicado e você vai ter dificuldade de interpretar na hora. Mas você tem muito mais controle sobre a parte de decorar. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua prova é cair uma questão que é puramente decorar e você não saber responder. Isso porque você se sente muito culpado, porque era algo simples de você ter visto antes. E no geral essas questões não exigem muito esforço em termos de raciocínio. Basta você saber aquela memorização. E tem muita coisa no Enem que você consegue resolver por meio de memorização. No último vídeo eu te dei vários exemplos, mas basicamente todas as fórmulas de matemática e física. Se você chegar na prova e errar uma questão por esse motivo, você vai ficar chateado. Isso pode te tirar até outros pontos pela questão emocional, de ter perdido uma questão que era tão fácil de você resolver apenas decorando uma fórmula antes da prova. Mas todas as matérias vão ter assuntos de decorar. Se você consegue pegar um tópico e transformar ele numa tabela, então ele já era de memorização e não de aprender. E aí eu poderia ficar o resto do vídeo listando coisas que são de decorar. Você vai ter que ter esse filtro e fazer ele por conta própria. Mas só para mencionar rapidamente, sei lá, características dos filos é coisa de decorar, características dos biomas é coisa de decorar, figuras de linguagem, separação de mistura, tem um monte, para cada matéria tem uma parte dela que é de decorar. Para a história, por exemplo, você pode listar as revoltas, os locais que as revoltas aconteceram e o motivo das revoltas, você pode ainda listar as características das constituições. Então acho que você entendeu. Para cada matéria tem uma parte dela que é puramente decorar. E aí a primeira dica, que é um pouco pesada, mas é importante para quem quer um curso muito concorrido, é que você precisa, a partir de agora, separar na sua cabeça e depois no material a parte de cada matéria que é decoreba e começar a fazer revisão dessa parte. E se colocar o objetivo de não perder ponto no que se refere a coisa que é de decorar e não de entender na hora. Porque as coisas que são de decorar é como se você pudesse resolver as questões antes da prova. Você não precisa deixar para resolver durante a prova. São coisas mais imediatas, são coisas que você sabe ou não sabe, e quando você não sabe, você se sente mal, porque você poderia ter visto isso antes. Então é uma prioridade sua criar um material para você fazer um monte de revisão desse material até o dia da prova, contendo todas as coisas que são puramente decorar. E ficar checando esse material quase que diariamente até você conseguir ter ele inteiro na ponta da sua língua. Você bateu o olho numa questão no dia da prova e é de decorar, você vai responder imediato, você nem vai pensar a respeito. Isso vai te dar mais acertos nessas questões de decorar e mais acertos nas outras questões, porque você vai ter mais tempo para pensar nelas, já que as questões que não exigiriam que você ficasse pensando, você vai estar resolvendo de imediato. Então, para deixar mais clara a dica 1, todos os tópicos que são de decorar do Enem, você precisa dominar eles. Você não pode perder ponto com essas questões se você quer um curso difícil, porque se o seu concorrente estiver preparado nesse sentido, ele vai estar anos-luz na sua frente durante a prova. E aí tem vários jeitos de se fazer isso. O mais indicado para mim é fazer revisão ativa e espaçada, mas talvez isso não seja prático para você agora na reta final. Então um jeito mais fácil de fazer isso, que talvez não é o ideal, mas quebra um galho, é você pegar uma lista de tópicos que caem no Enem, pode ser meu cronograma, pode ser o ranking, bater o olho em cada um dos tópicos e lembrar se tem algo que é bem decoreba nesse tópico. Se tem alguma tabela, se tem alguma lista, se tem alguma imagem com nomes. Se tiver, já procura essa informação em algum lugar, faz uma cópia ou tira uma foto e coloca tudo isso que você separou numa pasta isolada, pode ser no computador ou numa pasta física mesmo, para você ficar vendo quase todo dia isso e por repetição você memorizar essas coisas. Aí esse tipo de revisão seria uma revisão mais passiva, quer dizer que você tem que ver muito mais vezes do que uma revisão ativa para reter essa informação, mas é um jeito mais fácil de ser feito agora na reta final. Então essa foi a primeira dica, então vamos para a segunda dica para quem quer algum curso muito concorrido. E eu tenho falado nos meus últimos vídeos que para quem não estudou o ano inteiro, uma das formas mais eficazes de você estudar agora na reta final para ter um bom resultado é você usar algum ranking de tópicos
tópicos que mais caem na prova, porque se você não estudou até agora, você não tem tempo para ver em detalhes todos os tópicos que caem na prova do Enem. Então essa é uma dica para quem não estudou até agora. Agora a dica para quem quer um curso mais concorrido e já tem estudado bastante o Enem, também é usar o ranking, só que de outra forma. Você tem que continuar o seu planejamento, continuar estudando todos os tópicos que caem na prova, porque se você quer uma medicina, por exemplo, tem que acertar ponto de praticamente todos os tópicos. Porém, você tem que usar, além do seu planejamento, o ranking de tópicos que mais caem, porque você precisa ficar muito bom nas coisas que mais caem. Você tem que entender que, justamente por esses tópicos caírem muito, não dá pra você chegar na prova sem ser muito bom nesses tópicos. Que se você não souber um deles, você não vai perder um ponto só. Tem a chance de você perder vários pontos, que é comum alguns desses tópicos caírem até 3 questões, eventualmente até 5 questões na prova do Enem no mesmo ano. Então se coloca como meta para pelo menos os 5 primeiros tópicos de cada matéria, você ficar um mestre nesses tópicos. Além do seu planejamento básico que você já está fazendo e vai seguir até o dia da prova, se coloca uma meta aí de ver pelo menos um tópico desses que mais caem por dia para ficar melhor ainda nele. Isso vai fazer uma diferença grande no dia da sua prova. E aqui eu sei que eu tô sendo muito exigente, já te falei 2 coisas que exigem um esforço diário a mais muito grande, e eu sei que é complicado. E assim, eu tô falando isso porque a concorrência é muito grande e eu quero te dar umas dicas que você tenha chance de ultrapassar essa concorrência ainda nessa reta final. Mas não se coloca uma pressão para fazer essas coisas se o seu dia não comporta essas coisas. São dicas que eu acredito que funcionam bem, mas o custo de se fazer elas não pode ser a sua saúde mental, porque isso também afetaria o seu rendimento na prova negativamente. E falando em saúde mental, uma terceira coisa que eu acho que é muito importante e que poucas pessoas pensam nisso, só quem já é bem mais experiente em fazer prova que tem essa noção, é que o lado emocional no dia da prova te tira muitos pontos caso você não esteja bem. É uma prioridade para você não chegar surtado no dia da prova. Se você chegar surtado, você vai estar nervoso na prova, vai errar um monte de questão por besteira e distração, vai ter que reler várias questões porque seu foco vai ser interrompido no meio delas. Então você vai perder um monte de tempo a mais. Então você tem que fazer de tudo para chegar no dia da prova razoavelmente calmo, eu sei que isso é difícil, para conseguir fazer ela bem. Tem que chegar calmo e confiante. E eu sei que é muito mais fácil falar isso do que fazer, mas você precisa ir atrás disso agora para dar tempo de fazer algo a respeito. Então tem um monte de coisa que você pode começar a fazer para atingir essa calma. Você pode fazer exercício físico, quase que diariamente, isso vai ajudar bastante. Pode fazer meditação, pode fazer yoga, pode começar a ir num psicólogo, por exemplo. E se nada disso estiver resolvendo, você não tiver a chance de fazer nada disso, você pode até procurar um posto de saúde e conversar com um médico, porque é muito importante que você chegue pleno no dia da prova. Eu sempre conto uma história de que eu já fui fazer prova com pessoas que tinham o mesmo nível de conhecimento que eu tinha, só que uma delas, por estar muito nervosa, fez 20 pontos a menos do que eu fiz no Enem. 20 pontos para quem quer uma medicina é algo que não tem outra forma de recuperar. Então a terceira dica é: coloque como prioridade a sua saúde mental, o seu sono, a sua saúde física. Isso muda a sua nota no dia da prova. E essa terceira dica, vamos para a quarta dica. Algo que eu acho muito, muito importante e que até hoje eu não consegui resolver esse problema, mas se você conseguir resolver esse problema vai te ajudar. Eu melhorei um pouco, eu acho que você pode melhorar um pouco até o dia da prova. E tente ficar um pouco mais rápido na redação. Porque tem o que ser feito agora para ficar mais rápido, e isso vai mudar muito sua nota. Quando a gente está pensando em Enem, a gente nunca pode pensar apenas em uma área do conhecimento. Você tem que entender que todo o tempo perdido em uma área do conhecimento é algo que vai fazer falta na outra área do conhecimento que você tem no mesmo dia. Você fazer uma redação demorando demais vai tirar sua nota em linguagens humanas, e não é o que você quer. O ideal é você ter o máximo de tempo possível para conseguir pensar um pouco nas questões mais difíceis de linguagens e de humanas e aumentar uns pontos no dia da prova. Então não é uma boa meta você fazer a redação em 2 horas. Claro que se não tiver outra opção, não é para você fazer mal feita a redação, porque conta muito no Enem. Mas a partir de agora até o Enem, tem como você fazer muito mais redações para ficar um pouco mais rápido. Não só no processo de fazer redação, como também na hora de passar limpo. Então se coloca uma meta de fazer mais de uma redação por semana, mesmo que você esteja indo bem em redação, só para ganhar um pouco mais de tempo. Cada 15 minutos a mais já são 15 minutos para pensar em umas 3 questões difíceis de linguagens humanas. Mas eu sei que isso é uma coisa a mais para fazer durante a semana e que vai onerar ainda mais a sua semana. Então você precisa decidir quais são as suas prioridades
dentro dessas prioridades. Se der para fazer tudo, melhor. Porque eu não sei se você reparou, mas todas as dicas que eu dei até agora exigem que você faça algo a mais durante a sua semana. Eu falei para você fazer mais revisões das coisas de decorar, porque isso vai impactar muito a sua nota, tanto em termos de acertos como em termos de tempo. Eu falei para você ficar muito bom nos tópicos que caem muito no Enem, porque um tópico que você não sabe que cai umas 3 ou 4 questões já vai fazer uma diferença absurda na sua nota. Também falei para você cuidar da sua saúde mental. Isso envolve fazer ou meditação, ou exercício físico, ou ir no psicólogo, ou fazer todos. Então também é uma coisa a mais durante a semana. E ainda te falei para você aumentar o número de redações que você vai fazer por semana para ganhar um tempo em termos de redação, o que vai se refletir na sua nota de linguagens e humanas também. Então, as 4 dicas eu estou te falando para fazer algo a mais durante a semana, e eu sei que isso talvez não seja viável, mas seria o mundo ideal. Seria algo para te colocar na frente dos seus concorrentes. Então você seleciona entre as dicas, se não dá para fazer tudo, o que vai te ajudar mais. Mas isso me leva à 5ª dica, que também é importantíssima, e eu já perdi um ano de estudo por causa disso, é que nessa reta final não dá para você perder o ritmo. Você pode descansar bem alguns dias antes do Enem para chegar bem no dia da prova, mas até a semana do Enem você precisa manter um ritmo forte, não dá para se desanimar agora. Continua firme na sua rotina, se der para implementar essas dicas você implementa, mas não desanima, não para, não acha que já passou, mantenha a energia agora. E eu sei que você já está cansadíssimo, mas esses 2 meses finais contam mais que o resto do ano inteiro. É nesse momento que você vai ficar bem rápido nas questões, que seu raciocínio vai ficar bom para a prova do Enem, que as coisas de decorar vão ficar prontinhas para serem usadas. É como se no resto do ano você estava se preparando para nessa reta final dar um último gás. Então força agora. E aí a gente vai para nossa última dica, que eu sempre falo, mas eu não posso deixar de falar, que é tenha uma estratégia de prova e teste ela agora. A diferença que faz no seu tempo de prova e com isso no tanto de questão que você vai ter que chutar ou vai deixar em branco é gigantesca, tendo ou não tendo uma estratégia de prova. Não dá para você testar a sua estratégia de prova faltando 1 ou 2 semanas para o Enem. Você tem que testar agora. E aí, para você não ter que ficar procurando meus vídeos anteriores de estratégia de prova, eu vou deixar um vídeo aqui mais antigo de estratégia de prova que era muito bom, que já tá meio esquecido porque faz tempo que eu postei, e que te explica direitinho o que é uma estratégia de prova perfeita e como você maximiza seu tempo e seus acertos. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco mais da minha estratégia de prova no Enem e dar um roteiro para vocês de quais questões pular e não pular para você ter um desempenho máximo. E eu tô voltando nesse assunto porque eu acho que o que mais pode afetar sua nota, agora sim no final, são aquelas dicas que eu dei por área, que tem umas dicas de como fazer questão, mas tem umas dicas de como você faz esse estudo assim na reta final para ter uma visão diferente, e esse vídeo. Esse vídeo isoladamente tem um potencial grande de aumentar sua nota. Então eu vou começar o vídeo de hoje fazendo um alerta, que é o seguinte: se você não treinar essa estratégia até a prova, é melhor não usar ela. Continua com a sua estratégia. Ir para a prova e tentar pela primeira vez uma estratégia é loucura, não faz sentido. Você vai ficar perdido, você vai ficar nervoso. Então vamos lá para eu mostrar qual que era a minha estratégia, que eu já mostrei em outro vídeo, mas agora vai ficar mais visual, e depois eu vou te passar o roteirinho. A primeira coisa que eu quero falar no vídeo é que você não pode só tentar filtrar questão fácil. Você precisa ir além disso. E eu vou mostrar o porquê. Então vamos usar esse modelo para ficar bem claro o que eu quero dizer. Vamos supor que a gente tem uma prova de 5 minutos e nessa prova você tem questões de 1 minuto e de 2 minutos. E a ordem é meio aleatória. Vamos supor que você use a ordem que veio a prova. Você faz a primeira questão em primeiro lugar, depois a segunda. Vamos supor que as primeiras questões, por um acaso, são questões de 2 minutos. E aí o que vai acontecer? Eu vou chamar a estratégia A, que é a ordem que veio a prova. Você vai fazer uma questão de 2 minutos, vai fazer a segunda questão de 2 minutos e não vai conseguir fazer a terceira questão de 2 minutos, porque vai acabar seus 5 minutos de prova. Você vai ter feito 2 questões. Agora vamos supor, no mundo ideal, que você possa escolher a ordem que você vai fazer a prova. Você escolha fazer as de 1 minuto antes, que eu vou chamar de estratégia B. Nesse caso, você vai fazer 5 questões de 1 minuto e vai acabar o seu tempo de prova. Na estratégia A, você fez 2 questões. Na estratégia B, você fez 5 questões. Então a estratégia B é muito melhor em termos de nota. Vamos supor que a prova vale 10. Na estratégia B você tirou 10, na estratégia A você tirou 4. Então é muito superior. Então quando a gente vê um vídeo sobre TRI,
que fala que você tem que desesperadamente acertar as questões fáceis. E realmente, uma questão fácil pode valer muito mais que uma questão difícil. Só que fazer o mais fácil não é sua única prioridade. Também é sua prioridade fazer o mais rápido. Não adianta você fazer algo fácil se for muito demorado. Porque se uma questão fácil vale mais que uma difícil, também é verdade, como eu mostrei pelo modelo, que 5 questões valem mais que 2 questões. Então assim, a sua priorização precisa ser assim, bem claro. Fácil e rápido. Não pode ser só fácil, não pode ser só rápido. Tem que ser uma junção dos dois. E é a partir dessa informação que eu usei um roteirinho que eu vou passar para vocês. Esse roteiro não resolve todos os problemas, não existe uma fórmula mágica, mas eu acho que na média é muito superior do que não usar esse roteiro. E é o que eu fazia, deve ter gente que fazia diferente. É um roteirinho bem simples que dá para quase todo mundo seguir. Como para conseguir usar esse roteiro, você precisa ter feito vários simulados antes, para treinar a estratégia e identificar o que eu vou falar. Então o que eu acho que você deve lutar para conseguir nos seus treinos e durante a prova é para no primeiro trecho da prova você conseguir fazer o máximo de questão que você conseguir, máximo de questão fácil e rápida, no menor tempo possível. Então vamos supor que você consiga eliminar metade da prova desse jeito em menos de 1h30. Você vai ter um tempão para fazer as questões mais difíceis e demoradas. Então esse é o ideal, né? Esse é o sonho de consumo. Então a proposta do meu modelo é você, por meio de uns questionamentos que você vai fazer antes de tentar responder uma pergunta, você decidir, faço ou não faço. É claro que você vê no roteiro, pode não parecer tão simples, mas fazendo algumas questões isso se torna automático, você nem pensa, você simplesmente faz, que aconteceu comigo quando eu fui bem na prova, tá? Eu simplesmente fazia isso. Eu fiz tanto simulado e já tinha meio intuitivamente esse roteiro, que eu já segui ele automático e consegui identificar o que era fácil e rápido. E de novo, para desenvolver isso que eu estou falando, de identificar a questão do jeito mais fácil, você faz isso com treino, treinando simulado. Inclusive eu tenho uns vídeos no canal, tenho 2 vídeos de como tirar o máximo de proveito possível de um simulado. Isso vai te ajudar não só a você treinar como fazer a questão, mas também para a estratégia de prova. Então esse é o meu roteiro, não é uma verdade universal, é o que eu usei e funcionou para mim. A base dele é: que perguntas eu faço para eliminar as questões difíceis e as longas e demoradas? Então eu cheguei em 4 perguntinhas. A primeira delas é: eu sempre erro esse tipo de questão? E como que eu sei se eu sempre erro ou não? Fazendo, né? Eu fiz vários simulados e eu tinha uma noção. Sempre erro esse tipo de questão? Melhor pular. Então aqui eu vou dar um exemplo bobo. Eu errava bastante análise combinatória. Então eu pulava e deixava para o final. Porque não compensava perder um tempo se eu tinha uma chance alta de errar. É um modelo de probabilidade. Estou tentando usar a probabilidade ao meu favor. Segunda pergunta. Tive a matéria? Então, por exemplo, teve um ano que eu não tinha tido nada de ondulatória. E aí caiu uma questão de ondulatória. Eu vou tentar fazer essa questão? Vou, mas não agora. Então eu pulo, deixo para o final. Então, com essas 2 perguntas, você já evita as difíceis. Porque uma questão de análise combinatória era difícil para mim, e uma questão que eu não tive a matéria ia ser muito difícil para mim. Talvez, pensando um tempo, eu conseguiria resolver. Terceira pergunta. Aí começa o bloco de evita longa. Eu sempre demoro nesse tipo de pergunta? Então, por exemplo, cálculo estequiométrico. Eu demorava bastante sempre, porque tem questão de química de cálculo estequiométrico que é gigantesca. Então eu pulava e voltava no final. Questão de linguagens. Eu lia o comando, linguagens humanas, ler o comando. Pelo comando, eu vou precisar ler o texto ou não? Comando é a pergunta antes das alternativas. Você tem o texto, o comando e aí vem as alternativas. E essa parte é muito importante. Tem vídeo até que eu mostro como fazer uma questão só pelo comando, sem você nem ler o texto. Claro que não dá para fazer sempre, mas eu mostro lá algumas alternativas. Então o comando vai falar, aparentemente eu preciso ler o texto. É um texto longo? Então melhor talvez eu pular e fazer 3 questões do mesmo tempo que eu faria essa. Então é um roteiro simples. Parece, aqui eu coloquei bem explicado, então parece mais difícil. Mas na hora da prova você começar a usar é muito simples. É assim, ó. Eu erro essa questão? Eu nunca tive essa questão? Eu demoro nessa questão? Pulo. Se qualquer uma dessas respostas for sim, você pula. E aí você vai fazendo então, o que não atende, o que sobra é fácil e rápido, porque você está eliminando as difíceis e longas. Só sobra fácil e rápida se você eliminar as difíceis e longas, por meio dessas perguntas. E aí você entra no modelo que eu falei,
que seria o modelo ideal. Óbvio que não vai funcionar sempre, né? Tem um monte de pergunta que é média, por exemplo. Não é nem fácil nem difícil, é média. E assim, nenhuma questão você está abandonando por completo. Você está jogando para frente essas questões demoradas, para caso você tenha que chutar, você chute uma quantidade menor de questões e o impacto na sua nota seja menor. Mas esse é um modelo que já dá uma noção boa. Quanto mais você treina, melhor você identifica esse tipo de coisa. Então é isso, se você usar esse modelinho, você talvez chegue naquela estratégia B do começo do vídeo, que é o que aconteceu comigo no ano que eu fui super bem, tá? Que eu fiz mais de 160, é que eu consegui fazer no começo da prova um monte de questão. Então eu tive muito tempo para fazer as questões mais difíceis e demoradas. Isso te dá uma vantagem muito grande. Só para dar uma ideia para vocês, eu lembro de amigos que fizeram a prova comigo, que fizeram o mesmo cursinho e tinham um conteúdo muito parecido, e eles iam em simulado, tinham uma nota parecida com a minha, mas chegou na prova, eles não passaram porque o conteúdo não basta. Eu tinha uma estratégia melhor para a prova que eles. E essa estratégia me deu uma vantagem grande. Por isso que eu volto nesse assunto sempre. Então eu espero que esse vídeo faça a diferença para vocês. Eu não consigo pensar em apenas um vídeo que possa fazer tanta diferença quanto esse. De novo, é o meu modelo, não é garantido, mas eu acho que na média, em termos de probabilidade, te dá uma chance maior de ter um resultado melhor. Se você está gostando do conteúdo, não deixa de se inscrever e ativar a notificação. E indica para os amigos para me ajudar a fazer o canal crescer. E muito obrigado.